Boa noite, querido irmão, boa noite, querido telespectador. Estamos aqui para mais um programa Missões em Revista. E eu tenho a grata satisfação de mais uma vez ter ao meu lado o meu irmão Brian Dozani. Boa noite, Brian. Boa noite, Gilvan. Boa noite às pessoas aqui que estão conectadas na Constante TV. É um grande prazer estar aqui para mais um Missões em Revista. Amém. Querido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a oportunidade. Vai lá no YouTube, clica, inscreva-se, aperta no sininho para que você possa estar recebendo todos os programas da Constante TV. E hoje nós temos a grata satisfação de entrevistar a nossa irmã Magali, lá do lar Janel Doyle. Boa noite, Magali. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Amém. Magali, nós gostaríamos assim que você se apresentasse para os nossos irmãos, para os nossos telespectadores. Quem é Magali Araújo? É interessante, né? Quem é? Então, eu sou, acima de tudo, missionária. Desenvolvo uma missão que Deus nos colocou desde criança. Eu fui chamada para ser missionária, para cuidar de pessoas. E daí, no restante da minha vida, eu estive me preparando com formações que fossem afim e que a gente tivesse condições de servir da melhor forma possível, né? Então, fiz magistério, depois eu fui para o seminário em Recife e fiz teologia com especialização em educação religiosa e depois fiz também um técnico de enfermagem e depois psicologia e com especialização em responsabilidade social. Para mim, assim, o maior de tudo isso é poder ser servo, né? Poder servir a Deus e como Deus nos chamou e nos capacitou e tem nos dado condição de estar aqui até agora, né? Eu já sou meio que despatriada, porque eu nasci no Rio, eu sou carioca, mas a minha parte de infância e até quase o final da adolescência eu morava em Brasília. Depois eu fui para o seminário ainda com 17 para 18, então eu passei 4 anos em Recife. E de Recife, quando me formei, eu já vim para Manaus. E eu estou vivendo em Manaus mais tempo do que em todos os outros locais. Então, uma manauara de coração, já, né? Sou muito manauara. Aqui eu fiz a minha vida, casei, tive filhos e aqui fiz, então, o meu ministério. Então, eu sou manauara. Amém. E, irmã Magali, como é que foi, depois do seminário, as suas primeiras atuações no campo missionário? Primeiro, a senhora já foi para o seminário tendo a convicção do chamado missionário ou a senhora descobriu esse chamado missionário no momento do seminário? Não, eu tive a chamada para missões, eu tinha 9 anos. Eu cheguei a ouvir num culto infantil a história de Sadhu Sundar Singh, um missionário indiano. Sim, que é aquele livro, né? Isso, e quando eu ouvia a história e aceitei o apelo, foi feito no culto infantil, e eu cheguei em casa e disse para minha mãe que eu ia ser missionária. Então, eu estive trabalhando para ser missionária desde criança. Quando houve uma Convenção Batista Brasileira em Brasília, na noite de missões nacionais, eu reforcei a minha decisão de ser missionária e em missões nacionais. E daquele momento, eu tinha 13 anos em Brasília, e daquele momento em diante, a Junta de Missões Nacionais manteve contatos de carta constantemente comigo, alimentando o meu desejo de ser missionária. Preparando, né? Isso foi muito importante. Então, todas as formações que eu ia buscando era para trabalhar dentro da missão. Eu não fui fazer magistério porque eu queria ser professora, era porque eu queria ser missionária. Então, eu fui fazer teologia e educação cristã porque eu queria ser missionária. E assim foi com a parte de enfermagem, como também da psicologia, porque eu queria atuar no campo. Nunca seguir, né, alguma dessas carreiras. Então, o meu tempo de mensageira do rei também foi extremamente significativo, porque nós nos correspondíamos com missionários.
E aquele tempo já surgiu, quando eu era ainda menina, de 9, 10, 11 anos, já surgiu o desejo de um lar batista. Então, eu fazia cartas para as irmãs missionárias que trabalhavam no lar batista em Tocantins. E ali eu já ficava encantada com a possibilidade de cuidar de crianças. Então, quando eu fui para o seminário, e todo o tempo da minha vida, eu tive convicção do que Deus queria para mim. Desculpa, Jovan. Fica à vontade, Brian. Qual foi a história do missionário que ele influenciou, irmã? Então, o missionário, a parte que nunca passou da minha mente, que ele ficou muito gravado, foi que ele foi colocado num poço e pessoas que morreram lá dentro, de ossos, e ele orava. O de missionário dentro do indiano. poço. Salvo engano, é aquele livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a história dele, né? Eu não sei. Porque eu ouvi a história contada, né, no culto, mas assim, não tenho acesso ao livro. Mas foi uma história que eu disse, eu quero ser missionária assim como ele. Ele era de uma família da religião lá da Índia, e aí ele teve acesso ao evangelho, exatamente, né? Conhecida a história desse missionário. Que bênção, que bênção. Que bênção que serviu de inspiração, né? Com certeza. Para que a irmã Magali pudesse... E que eu acho bem importante dizer que foi no culto infantil, porque a gente precisa valorizar muito o ensino feito às crianças, que seja de qualidade, que seja investimento, né? Porque as crianças... Eu fui batizada nessa época, com 8, 9 anos, e eu tinha convicção do que Deus já fazia na minha vida naquele tempo. E a irmã chega em Manaus com qual idade? Eu cheguei em Manaus, 18, 19, 20, 21. Eu vim para Manaus com 21, porque a minha mãe veio para Manaus enquanto eu estava no seminário, no meu último ano. Então, eu tinha certeza que eu não voltava para Brasília. Lá, eu entendia que não era o campo missionário que eu gostaria de estar. Então, e falando também sempre com missões nacionais, eu vim para Manaus e iniciei o trabalho aqui, conveniada entre a Convenção Batista do Amazonas e missões nacionais. Então, o primeiro tempo eu trabalhei plantando igrejas, trabalhei bastante em congregações, abrimos muitos trabalhos, ainda conveniada com missões nacionais. Amém, amém. Interessante a trajetória, né? Sim. E aí, irmã, no caso, como ela falou que ela tinha desde criança esse sonho, né, de gerar um lar, né? No caso, nos conte como é que foi gerado o Lar Batista Janel Dólia aqui em Manaus. Como é que acontece todo esse sonho e esse sonho se torna realidade? Ok. Como eu comecei trabalhando nas periferias, a primeira congregação que eu trabalhei foi no Coroado. Ela era a congregação da Segunda Igreja Batista naquele tempo. Então, lá era ainda uma comunidade muito vulnerável socialmente, muito, muito. Tinha muitas dificuldades com desnutrição, muitas dificuldades assim de extrema pobreza mesmo. Então, eu comecei a cuidar de crianças em casa. A primeira criança que eu cuidei foi no ano seguinte que eu cheguei aqui. Eu já levei uma criança para casa que estava à beira da morte, que tinha um estado de desnutrição muito grande, a mãe tinha problemas mentais. Então, eu comecei... E ela era atrás da congregação. Então, eu levei para o hospital e no outro dia não tinha como devolvê-la para casa. A casa era de chão batido, a mãe não tinha condição de aprender a cuidar, então eu levei ela para minha casa. Foi ali que nasceu, né? Então, nesse tempo eu ainda estava solteira, minha mãe que me ajudou a cuidar dessa primeira criança. E eu comecei a cuidar por conta das congregações em periferia, eu começava a trazer as crianças para casa. Então, pela minha casa, passaram mais de 100 crianças antes de eu abrir o Lar Batista. Aí vamos chegar no Lar Batista. Já estava cuidando de crianças e eu fui eleita presidente da União Feminina Missionária Batista do Amazonas em 89. E aí, nesse período, ainda no dia mesmo que eu assumi, eu já trouxe para as irmãs a ideia de fazer um Lar Batista em Manaus. Eu não conhecia pessoalmente nenhum Lar Batista, mas eu queria fazer um local que eu pudesse cuidar de mais crianças de uma vez, porque em casa era 1, 2, 3 no máximo, mas eu não podia ficar com tantos. E
eu queria esse local que pudesse, né, fazer mais crianças de uma vez. E todo mundo achou legal, vamos lá, né? E aí nós começamos uma batalha sem tamanho, porque nós tínhamos o sonho e a fé. Isso em que ano, irmã? 89. 89. E aí nós não tínhamos nenhum recurso, nenhum local, nada. Tínhamos o sonho e a fé. E aí começamos a trabalhar de formiguinha mesmo, um chá aqui, uma coisa ali, e um carnezinho e tal. Mas nisso nós levamos 2 anos para ganhar o terreno, que nos foi doado pela Igreja Batista Nova Betânia. Exatamente. E no tempo era o pastor Tuller e a Sara, que eram de lá, e ali foi doado o terreno no Mauazinho. 2 anos depois desse 89, né? No caso, 91. Certo. E aí, mas era um terreno onde não tinha nada, então a gente Só ia árvore, precisar construir. Ele tinha um prédio antigo ainda feito pelo grupo do Chuck, aquele de igreja, de congregação, mas ele não tinha estrutura suficiente para nada, né? E aí nós começamos, daí nós levamos 5 anos para conseguir construir e inaugurar. Então, entre o dia que a gente iniciou e abriu o CNPJ e começou a trabalhar, nós levamos 7 anos semeando e chorando, literalmente chorando, porque não tinha recurso para terminar e começar o trabalho. E aí conseguimos, nessa época, somente em 96. E nós escolhemos a data que era emblemática, que era o dia 12 de outubro de 96. 96, então, foi assim a inauguração Da casa. Mas quantas crianças, nesse caso, no dia da inauguração, então, tinham lá? Se era a inauguração, ainda não podia ter criança, a gente estava abrindo, né? Então, nós... Quando nós fomos inaugurar, escolhemos o 12 de outubro, porque era o Dia das Crianças, e era esse presente que a gente queria dar às crianças vulneráveis em Manaus, era ter um local que pudesse acolhê-los. E nós tínhamos uma criança que precisava entrar naquele dia, e foi a criança que entrou no meu colo quando a gente tirou o laço, né? O nome dela era Amanda, e foi quando a gente começou o trabalho. E muito rápido a gente já tinha bastante acolhimento, porque a necessidade era grande, né? O bairro do Mauazinho fica ali próximo à Ceasa, né? Exatamente, no distrito. O distrito industrial. No distrito. E qual é o estado, né, que vocês recebem e começou esse trabalho? Porque eu imagino que não é só a questão da vulnerabilidade social, né? Vocês recebem lá no Janel? Então, quando é a parte de acolhimento, ele já se chama risco social. O risco é quando os vínculos estão quebrados. Ele não tem mais... O vulnerável, a gente ainda diz que ele está na corda bamba, você ainda consegue cuidar da família para que ela se mantenha. Mas o risco é aquele que já está com o vínculo quebrado, não tem mais como. Então, quando nós começamos a receber, quando começamos o Janel, nós só tínhamos o abrigo de crianças e adolescentes, porque hoje nós somos 4 serviços, mas naquele tempo existia um único serviço, que era o abrigo. Então, quais são as crianças, em que situação as crianças vêm para o abrigo? As crianças vêm para o abrigo por determinação judicial. Todas as crianças que são acolhidas têm processo na justiça. Então, alguém denunciou aquela criança que estava em situação de violação de direitos, que é abuso sexual, maus tratos, espancamento, o abandono de incapaz, né? Então, a negligência, são crimes contra a criança, então, violando os direitos dela. E aí alguém denuncia. Eu sempre digo, quando eu estou falando, que, nesse caso, o guardião, o responsável nessa hora é o vizinho. Porque é o vizinho que ouve a criança gritando quando está sendo espancada. Sim. É o vizinho que sabe que a mãe está saindo e deixando ela sozinha, trancada. É o vizinho que vê que ela não tem escola. É o vizinho que vê que ela vive doente, que ela está desnutrida. Então, o vizinho é que acaba denunciando, né? Então,
Hoje, aquele tempo ainda não tinha, mas hoje nós temos muito forte os conselhos tutelares. Nesse caso, o caminho primeiro é o conselho tutelar. E aí o conselho tutelar vai fazer as averiguações, vai fazer as orientações e tentar mantê-lo em casa. Mas quando não há possibilidade, é solicitado da justiça que encaminhe para uma casa de acolhimento, para um abrigo, né? Então, nós temos todas as crianças nossas, nós somos, na verdade, quando abrigo, retaguarda da justiça. Todas as crianças, quem é o tutor, né, das crianças é o Estado, é a Justiça, é a Juíza da Infância e Juventude, que hoje se chama doutora Rebeca Mendonça. Então vocês se tornaram um braço do Estado, né? Exatamente. Interessantíssimo Sim, isso, né? sim. Que às vezes a pessoa, no senso comum, não imagina isso, né? Imagina que vocês vão lá, recebe a criança, ela já vai ficando... E não, é mais técnico que isso. Muito técnico, é muito técnico, na verdade. Né? Todo abrigo precisa de ter uma equipe técnica, precisa a equipe técnica de, pelo menos, assistente social e psicólogo, isso é obrigatório. E tem mais um outro grupo grande que precisa estar junto para poder fazer o acolhimento. E as normas técnicas para serviço de acolhimento, ela está toda escrita. Existe uma tipificação do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que nós temos que seguir. Temos o NOB-SUAS RH, que diz exatamente quantas pessoas e quais as pessoas você tem que contratar para o número de crianças. Então, nós temos um trabalho completamente técnico e temos toda a legislação a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, a partir da Constituição. O artigo 227 da Constituição é a Carta Magna mesmo. Isso. E ele é um poema maravilhoso. A coisa mais linda é o Estatuto, é o artigo 227 da Constituição. Em cima desse estatuto foi escrito, desse parágrafo, foi escrito o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já fez 33 anos agora. Exatamente. Completou, né? 33 anos agora. 33 anos. Então, é muita legislação. E o que a gente faz também, Brian, é interessante que às vezes a pessoa pensa assim, simplifica mesmo, né? Tipo, chega lá e cuida da criança, Isso. só cuida, né? Fica lá, né? E, na verdade, a gente vê a questão integral de cuidados. Então, você faz todos os cuidados de saúde, de educação, de lazer, de educação cristã, não é? Então, você providencia o calçado, a roupa, a alimentação, o remédio, as idas ao médico, as matrículas na escola e tudo aquilo que você faz com seu filho em casa. Uma dedicação total, né? Sim. Irmã, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Ok. Tá aqui, a gente está aprendendo aqui uma aula, né, Gilvan? Isso. Uma aula aqui com a irmã Magali do Janel Dolly, Lar Batista. Janel Dolly, a gente pede, né, que você continue aqui conosco no Missões em Revista, que a gente volta já já. Olá, queridos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Missões em Revista. E mais uma vez eu te peço, ainda não é inscrito no canal? Vai lá no YouTube, se inscreve, clica no sininho e você será notificado todas as vezes que tiver novidades do Constante TV. E continuamos, meu amigo e irmão Brian Dosani, com a nossa amada irmã Magali Araújo, do Lar Batista Janel Dolly. Exatamente, a irmã estava contando aqui pra gente sobre o cuidado integral, né, que recebe o acolhido lá no Lar Batista, né? Questão educacional, vestimento, psicológico, a saúde, não é isso, irmã? Você pode... É isso mesmo. A gente cuida com todas as necessidades sendo supridas como se filho fosse. Então, quem é pai e mãe aí, ou tio, vó, sabe o quanto é custoso você suprir as necessidades de crianças. Então, lá no início, quando ainda não existiam as orientações técnicas que depois vieram em 2009 para que a gente trabalhasse só com 20 crianças, o Janel já acolheu 50, 70. Então, a despesa é enorme. Tanto que ele é considerado, dentro do Sistema Único da Assistência, uma proteção especial de alta complexidade. Então, ela é trabalhosa, ela é complexa, ela é cara,
né? Então, é um trabalho assim de muita responsabilidade, porque tem N desdobramentos, né? Nós temos, todas as crianças têm processo na justiça, então a gente trabalha com relatórios, com notificações, e o Ministério Público nos fiscaliza, também aonde a gente tem o fomento, que é com a Secretaria do Estado de Assistência Social, o abrigo é de lá, quer dizer, é de lá que tem o fomento. Então, a gente tem inúmeras instâncias que fiscalizam. Então, para que nós estejamos sempre adequados, gera muito Precisa trabalho. ter todo o cuidado, né? Muito. E tem que ter muito conhecimento da lei, porque Sim. senão você... E nós estamos falando de crianças e adolescentes de todas as idades, irmã. Sim, crianças e adolescentes pelo Estatuto é de 0 a 17, ou 18 incompletos. Então, o Janel hoje, já na sua história, já acolheu, por exemplo, crianças de colo. Claro, da maternidade, direto da maternidade. Não, isso é importante para a gente falar, porque às vezes as pessoas assim, elas estão tão desconectadas da realidade Sim. que elas não se tocam que existem crianças que nascem em lares completamente desestruturados, né? Que simplesmente um recém-nascido não tem condições de estar com a família, né? O que acontece, Brian, é que há muito abandono de bebês na maternidade. Meu Deus. Então, a mãe tem o bebê, mas ela vai de lá mesmo, ela sai e deixa o bebê. Então, esses bebês são acolhidos, né? Então, e outros por conta de denúncia, né? Uma das mazelas maiores que tem mesmo, viu, irmão Gilvan e Brian, é a droga. Era isso que eu ia Sim. perguntar da senhora, irmã. o Que hoje a perfil. gente anda nas periferias da cidade de Manaus. Por exemplo, nós temos ali na Panaí, né, um trabalho já há 10 anos de Certo. distribuição de sopa. Então a gente vê assim, e o grande crescimento, né, Sim. do número de mulheres que estão viciadas, né? É uma tristeza, né? Então, assim, tudo isso vai gerar essa criança abandonada, né? No final, família. vocês lidam com todo tipo de mazela social, né, Sim, irmã? todo tipo. Então, a família disfuncional que tem a razão nas drogas ilícitas, né, dependentes químicos, essa é muito difícil ter recuperação. Então, geralmente, é destituído o poder familiar. Isso é feito inicialmente, quem inicia a destituição é o Ministério Público e quem termina todo esse processo é a Justiça. Então, quando destitui do poder familiar, a criança é encaminhada para adoção, né? Então, mas é uma situação assim muito muito triste mesmo, quando não consegue ter a função de maternar, né? A função de acolher, porque a família ela tem a função de proteger, é a função protetiva. E quando ela não consegue exercer esse papel protetivo, aí os membros se esfacelam, né? Vai um para cada lado e ela não se contém. Então, enquanto ela está tentando se conter, a gente vai e trabalha, que aí entra os outros serviços do Janel Dória. Sim, a senhora né? estava falando que vocês começam com abrigo, né? Isso. Mas hoje vocês têm 4 frentes, vamos colocar Isso, assim. 4 serviços mesmo, que é o termo dentro do SUAS. Hoje nós não trabalhamos mais com abrigo de criança e adolescente. A partir de 5 de março, nós começamos a migrar o abrigo de criança e adolescente que era em medida de proteção da justiça, casos judicializados, para o abrigo de crianças e adolescentes com as mães. Então, nós hoje estamos trabalhando crianças e adolescentes com as mães, que é um serviço novo para nós e que é encantador. Você dá oportunidade àquela mãe que está em situação de risco, já não é nem só de vulnerabilidade, que ela possa ser acolhida com os filhos. Então, você dá mais uma oportunidade que ela não perca os filhos, Sim. que ela possa, a gente trabalhar para ressignificar a vida dela com os filhos junto. Então, tem sido uma experiência fantástica. E aí a gente, então, tem o abrigo de crianças e adolescentes com as mães e tem hoje essas crianças que ficavam no abrigo antes, que são as medidas de proteção, elas hoje são atendidas no Família Acolhedora,
que é um outro tipo de serviço em Manaus, relativamente novo. O Janel foi quem iniciou e estamos no 5º ano já exercendo o trabalho, o serviço de família acolhedora. E como funciona, irmã, Então, essa família acolhedora? Essa eu queria um programa só para falar de família acolhedora. Então, já fica eu aqui. Quero. já registrado, Brian, para que a gente possa. Porque nós precisamos divulgar. Pioneiro, precisamos divulgar, Brian. É assim, o serviço de família acolhedora. O abrigo, ele é uma medida provisória de proteção. Certo. A família acolhedora é uma forma de acolher em família, também de forma provisória. Então, a família abre a sua casa. Eu sempre digo, se você tem um espaço a mais, uma cama a mais e um coração a mais, você consegue acolher uma criança de forma provisória. Assim, você é acompanhado pela equipe técnica todo o tempo, e a equipe técnica está trabalhando ou para que a criança retorne para a família de origem ou que ela seja encaminhada para a adoção. Sim. E essa família não adota, essa família cuida com amor, faz vínculo, porque é importantíssimo, mas ela tem que saber apegar e desapegar. Pois é, isso que eu fico imaginando, é uma situação difícil essa. É difícil, esse é um paradigma que precisamos quebrar. As pessoas dizem assim, mas e se eu me apegar? Precisa se apegar, porque a criança necessita de vínculo para ter saúde emocional e mental. Porém, também precisa desapegar, né? Exato, mas veja só. Sobre desapego. Quando você nasce, você começa a desapegar. Você desapega do útero, que era a sua melhor casa. Você desapega do cordão umbilical e tem que aprender a respirar. Você vai ter que aprender a comer, vai fazendo os desapegos. Depois você está de bebê, você desapega do colo, não é mais a mama, você vai para a comida. Aí você vai para a escola. Desapegou o período que ficava com a mãe. São as adaptações da vida, Quando né? você muda de escola, você desapega dos colegas. Quando um membro da família falece, você desapega daquele membro. Ou que aquele membro da família vai estudar ou morar fora, você se desapega também. Então, essas são coisas que você vai fazendo no decorrer da vida. O processo natural da vida. Processo natural. Então, a gente capacita as famílias, inscreve documentalmente, elas são registradas na Justiça, no Sistema Nacional de Adoção, que é só o Sistema Nacional que chama assim, mas não é adoção. E aí essas famílias são responsáveis por essas crianças durante o período que for necessário para que ela possa retornar para a casa dela ou ser encaminhada para a adoção. E ela recebe também uma bolsa, auxílio, para as despesas da criança. Família é voluntária, mas recebe uma ajuda para as despesas da criança, né? Então, esse é o segundo serviço do Janel, que é o Família Acolhedora. E o terceiro serviço, nós trabalhamos com abordagem social para pessoas em situação de rua, moradores de rua e crianças e adolescentes sem trabalho infantil. Então, fazemos um trabalho grande nessa área também com abordagem social. E o quarto serviço chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que nós chamamos de Fábrica dos Sonhos, onde trabalhamos as famílias de maneira preventiva para que não chegue a precisar de ser acolhida. Então, a gente está fortalecendo para que a família seja funcional, para que ela exerça a sua função de proteção dos seus membros. E aí, fazendo assim, a gente pode... quem faz isso no município são os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Sim. Mas os CRAS não têm ainda suficiente em toda a cidade. Por exemplo, falando de uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma defasagem grande de CRAS e de CREAS. O Mauazinho não tem nem CRAS nem CREAS. Então, o serviço na área de assistência fica para o Janel Dolly, né? Então, nós trabalhamos com essa assistência, nós temos 160 crianças hoje no contraturno escolar, que são da comunidade, trabalhamos com mais de 150 famílias, trabalhamos com... Isso nessa quarta... No quarto serviço. Quarto serviço. Como no que é o nome? Serviço. Serviço é meio grande, né? Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o nome técnico. Mas nós demos um nome
que é fantasia, que é fábrica dos sonhos. Fábrica dos sonhos. Porque a gente quer trazer às crianças e às famílias aquilo que eles não têm no Mauazinho. Então, a gente está desenvolvendo a parte de artes, a gente ensina inglês, ensina computação, para as crianças terem acesso a esse mundo, que elas possam ter um horizonte. É um trabalho preventivo, por assim preventivo. Ele é um preventivo. O lar está localizado lá no Mauazinho, né? Isso. Mas isso não quer dizer que ele é só para a comunidade do Mauazinho, né? Ele também abrange o restante da cidade, né? O abrigo de famílias e o Família Acolhedora é para a cidade toda. A abordagem para a situação de rua está trabalhando numa área delimitada, a Mauazinho e adjacências. E o serviço de convivência, ele é do Mauazinho, para as famílias daquela comunidade. Juntando esses 4 serviços, hoje nós estamos atendendo cerca de 2.000 pessoas, direta e indiretamente, durante um mês. Nós servimos 12.000 refeições por mês. Nós temos de criança por dia, entram e fazem refeição por dia, na média de 120 crianças. Então, assim, a nossa despesa é sem fim. E a nossa matemática é a matemática da fé. Amém. Porque quando eu faço essa conta e digo esses números que um dia foram calculados, nem eu entendo como que a gente pode chegar lá, né? Mas cada serviço desse tem um fomento ou do Estado ou do município. O abrigo de criança e adolescente é com o Estado, que é a SEAS, e a abordagem social também com a SEAS. A família acolhedora é com o município, que é a SEMASC, e o serviço de convivência hoje tem uma ajuda do FMS, que é o Fundo Manaus Solidário. Então, cada serviço tem fomentos. Só que os fomentos, eles só entram com a parte financeira que dá para você remunerar a equipe, o pessoal. E o restante de todas as outras despesas tem que ser com doações. O lar atualmente continua afiliado à CBA? Sim, nós quando iniciamos, eu falei lá no primeiro bloco, nós falamos com a União Feminina, né? Fizemos adesão com a União Feminina. Alguns anos depois, não foram muitos, nós passamos a ser filiados à Convenção Batista do Amazonas. Então, hoje nós somos filiados à Convenção Batista do Amazonas, sim. Irmã, como é que funciona o trabalho, já indo aqui um pouco mais para a questão cristã, né? O Lar Batista. Lar Batista. Bom que se diga. Então, eu imagino que existe, assim como todos que nós já entrevistamos aqui, que lidam com mazela social, né? A gente já trouxe aqui muito. O nosso primeiríssimo programa foi também falando sobre a questão de dependência química, né? E eu queria lhe perguntar, nesses vários serviços, né? Como é que fica a questão espiritual? Né? Como é que o Janel ele lida com a questão espiritual? A gente está falando de crianças e adolescentes, que bem ou mal, ali onde o ser humano ele tem uma maior sensibilidade, né? Para o evangelho, para ouvir as histórias bíblicas, aquela coisa toda. Como é que é feito esse trabalho no Lar Batista? Na nossa legislação, nós não podemos impor denominação ou igreja para ninguém frequentar, nem dos pequenos aos maiores. No entanto, nós ensinamos Jesus. Nós temos um programa de educação cristã que diz que o tema que a gente trabalha é que Papai do Céu não falha. Porque eles tiveram os papais terrenos, as mães, os familiares, né? Que falharam. E é o que a gente traz, é que o nosso Pai do Céu não falha. Então, a gente ensina as histórias bíblicas, a gente ensina que Deus ouve a oração, a gente ensina os princípios como cidadãos, como você precisa de deveres e direitos que você tem. A gente ensina que eles são amados como são, porque eles sempre chegam sem nenhum tipo de amor próprio, né? Por muito sofrimento.
Então, que eles são amados, que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus cuida e que naquele momento nós somos um emissário de Deus, né? Nós estamos ali representando Cristo, porque a criança ela não faz essa visão subjetiva tanto da vida, né? Então, assim, Deus providencia o pão, está aqui o pão, né? Você não vai mais passar fome, né? Então, a gente escuta das crianças, eu não quero voltar para casa porque lá não tem comida, né? Então, ou porque eu apanhava todo dia, né? Então, aqui você não apanha, aqui é a sua cama, né? Aqui você tem atenção. Amor. Então, Amor. então, hoje a gente tem, no livro que a gente tem, que foi escrito pela Jaqueline, com os 21 anos do lar, nós temos vários testemunhos das nossas crianças e adolescentes que já passaram, mais de 5.000 pelo abrigo, e eles estão já adultos e nos encontram pelas redes sociais, e a gente escuta testemunhos maravilhosos, sabe? Chama a gente de mãe ainda, e se eu posso ainda lhe chamar de mãe, pode, com certeza. Eu quero dizer para a senhora que os melhores anos da minha vida eu passei no Lar Batista. Eu quero dizer para a senhora que a primeira vez que alguém comemorou meu aniversário foi no Lar Batista. Eu quero dizer para a senhora que eu nunca tinha estado em um Natal. Eu nunca tinha ganho presente de Natal. Eu nunca tinha vestido uma roupa nova. E uma das meninas, que hoje já é adulta, ela disse para mim: tia, eu não esqueço de maneira alguma da tia que me dava boa noite. Um pequeno gesto, né? Que me colocava na cama e que me dava dela, né? boa noite. Estou emocionado aqui, né? A gente está terminando mais um bloco aqui com a irmã Magali do Lar Batista Janadel. Tenho certeza que para você está sendo uma experiência, né? Daqui a pouco a gente vai falar onde fica, né, irmã? Lá, o bairro você já sabe, o bairro da Cachoeirinha. Mauazinho. Mauazinho, perdão. Que é próximo, Mauazinho. E aí a gente também vai divulgar rede social, né, irmã? E como que você pode contribuir com o trabalho do Lar? A gente vai para o intervalo, mas volta já para o nosso último bloco aqui no Missões em Revista com a irmã Magali do Lar Batista Janel. A gente volta já. Olá, querido irmão. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. E continuo perguntando a você, já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Então aproveita a oportunidade, vai lá no YouTube, se inscreve, clica no sininho e passe a receber todas as notícias que, por um acaso, você esteja com desejo de conhecer o que a Constante TV tem para te oferecer. Brian, voltamos ao terceiro bloco, querido, do nosso programa. Essa edição é uma edição muito emocionante, aqui a gente ouvindo as histórias, né, do lado do Lar Batista Janaldoli, que a gente vai falar das ações, né? Eu já tive a graça de participar no dezembro passado, e a irmã Magali estava contando justamente das pessoas que passaram, né, irmã? E que têm testemunhado a respeito do que o lar fez nas suas vidas, né? E ela estava contando sobre uma criança, né, que lembra da tia que dava boa noite. Que hoje já está adulta, né? Que hoje já está adulta. Né? E como que é maravilhoso, irmã, eu fico me colocando no seu lugar, a senhora saber que a senhora faz parte da história de muitas pessoas, né? Que talvez a senhora iniciou um trabalho que a senhora não imaginava aonde iria chegar, né? Como que... Na faixa de 5.000 pessoas, não é isso, irmã? Mais de 5 mil crianças já passaram só né? pelo abrigo, fora os outros serviços. Como que Deus faz as coisas, né? Como é que Deus faz as coisas, e que isso sirva para influenciar as pessoas que estão nos assistindo, que muitas das vezes tem muitas interrogações, muitos dilemas, né? A irmã contou aqui que 7 anos de muita perseverança, né? Muita oração, muito choro para que o trabalho iniciasse, né? E eu imagino que a senhora deve dizer, valeu a pena.
Com certeza. E eu acho também interessante, Brian, a gente dizer que eu fui voluntária nesse serviço por 11 anos. E depois, uma das diretorias, porque eu era presidente, e presidente não recebe, né? Então, a gente se doava integralmente, até que uma diretoria entendeu que eu precisava de sustento, porque o obreiro é digno do salário. Sim. E daí eu passei a ser funcionária do meu próprio projeto e ter uma outra diretoria que ficasse já exercendo esses papéis de direção. E, às vezes, eu penso que... Por que eu quis dizer isso? Porque tem pessoas que acham que no imediatismo devem acontecer as coisas. E as coisas acontecem no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então, 11 anos, irmã. Foi 11 anos que eu fui voluntária. E depois eu passei a receber para poder ter mais tranquilidade de exercer o trabalho. Né? Porque ele sempre foi de tempo integral. A dedicação sempre foi de tempo integral. Então, é interessante que, às vezes, a gente precisa investir a vida. Eu investi a minha vida toda. Eu iniciei menina. As primeiras fotos, eu era menina. Hoje, eu já tenho 61 anos, Brian. Então, assim, eu já estou planejando a aposentadoria. Porque... E assim Deus honrou, né? E Deus fez o que Ele fez na vida de tantos, né? Deus é maravilhoso, né? Irmã, a gente estava falando sobre a questão do sustento do Janel, né? Apoio prefeitura, governo, aquela coisa que precisa de fato ter, uma vez que vocês acabaram se tornando um braço do Estado, né? Sim. O Estado, a gente estava falando de Constituição, o texto ele é maravilhoso, né? Artigo 5º da Constituição, de 88, aquela coisa maravilhosa. Só que quando a gente cresce um pouquinho, a gente vê que o Estado sozinho, ele não garante as políticas públicas que a sociedade precisa e necessita. Daí a importância de projetos, de ONGs, de instituições como o Lar Batista Janel. Só que também existe a possibilidade de pessoas da sociedade civil contribuir, seja com o financeiro, mas seja com o próprio trabalho voluntário. Não existe essa possibilidade, irmã? Com certeza. Então, falando da questão do sustento, nós somos realmente o braço social do governo. Chegamos onde o governo não chega, temos serviços que o governo não tem e sim, papel dele fazer o fomento para que isso tenha continuidade e as pessoas possam ser assistidas. Mas ele só faz um apoio e a OSC, né? Antigamente chamava ONG e a partir de 2017, com o marco regulatório, passou a se chamar OSC, Organização da Sociedade Civil. Então, somos uma organização da sociedade civil, não somos governamentais, mas, sim, o governo precisa investir. Só que é parte da despesa, né? Então, como fica o restante? Então, assim, deixa eu te dizer o que não entra, que não é pago por esse fomento. Remédios, e a gente gasta absurdo com medicação, porque todo mundo sabe o quanto está caro remédios, né? Sim. Remédios, a parte de manutenção da casa. Nós somos extremamente fiscalizados e mantemos a casa. Você pode fazer uma visita qualquer dia, de segunda a sábado, de 9 às 16 horas, ali no Mauazinho. E você vai ver a casa com condições dignas de habitação. Mas, para isso, precisa de muito recurso. E a gente não tem. Manutenção de carro, roupa, calçado, a grande parte da alimentação, porque do fomento fica um pouquinho, toda essa alimentação, isso tudo entra por doações. Não tem outra forma de fazer. E o que o Janel usa para isso? Há 2 anos nós iniciamos um call center, em que a gente tem as meninas ligando e explicando o que a gente faz e pedindo para você fazer parte. Então, uma das maneiras que você pode fazer parte, não precisa ser com grande recurso, mas você pode fazer um aporte mensal e fazer parte ali daqueles padrinhos, dos mantenedores do Janel, que podem fazer e vão recebendo as notícias, né? Como você pode fazer a diferença na vida de uma criança, na vida de uma mãe, né?
na vida de uma pessoa que estava na rua, como nós temos já a grata satisfação de ver um homem que morava na rua há 10 anos, né? Já tem 3 anos que ele é nosso funcionário. Glórias a Deus. Com a vida resgatada, né? Então, você vai fazer parte disso. Nós pegamos 50 crianças e adolescentes fora da escola, trabalho infantil no Mauazinho. Fomos fazer o fechamento agora, 90% deles estão estudando. Então, é isso que a gente pode causar de impacto social. A gente pode causar o impacto daquela criança que chegou há pouco tempo, com 1 ano e meio ainda no colo, desnutrida, sem nenhum movimento, sem poder andar, sem poder sentar, não segurava nem o tronco, né? Tem 2 meses que estão acolhidos a mãe com essa criança, hoje ele estava correndo no corredor. Então, é essa diferença na vida do outro que você pode fazer com o seu recurso, porque não se faz ação social sem recurso, não existe isso, né? A gente lembra lá daquele que o bom samaritano, Sim, ele tirou a pessoa sim. do meio da rua, ele levou para a estalagem e passou o cartão de crédito, né? Pode usar tudo que está aí, que o que ele precisar eu pago. Então, ele teve que ter a sensibilidade, ele teve que ter a ação, mas ele teve que mexer no bolso. Então, a parte financeira é extremamente importante. A outra questão que é possível você ajudar é doando os produtos, aquilo que a gente precisa. Aí, como você vai saber o que a gente precisa? No Instagram, @abrigo_janel_doyle. Então, você vai lá, a gente está sempre postando as listas de necessidades. E aí você pode fazer uma doação inteligente, que é dar o que você precisa, e não o que você acha que precisa, Sim. né? Hoje o Lar, ele tem alguma parceria com essas grandes redes de supermercado, onde, no caso, eles ligam para você e fazem essas doações? Não existe nenhuma Então rede aí de já fica supermercado. uma dica, né, para as grandes redes, né, que provavelmente irão estar assistindo aí o A nosso irmã programa, falou que né? são 12 mil alimentações mês, irmã? Exatamente. Então é uma Exatamente, demanda de é. alimentação, Muito grande. né? Muito A grande. proteína, o carboidrato. Então, a proteína, você imagina o preço, né? Que você sabe quanto está 1 quilo de carne, né? Sim. Então, nós temos uma parceira fora de série, que é um anjo na vida, que nos doa parte da proteína. Tem a igreja, a MIR também, a MIR Centro-Sul, que dá a parte da proteína. Do Arão. Do Arão, Arão exatamente, Amazonas, do pastor Arão apóstolo Amazonas. Arão. E tem também um amigo grande do peixe, que é amigo do peixão, que doa também peixe. E a gente vai... São pessoas que Deus manda. Pessoas que Deus manda fazer, pessoas que Deus manda, que Deus sensibiliza e faz acontecer, né? E a outra maneira de você ajudar é sendo um voluntário. Só que, infelizmente, nós não temos uma boa cultura de voluntariado. Então, as pessoas não fazem compromisso de ser voluntárias. Elas entendem que ir uma vez, uma ação pontual, já é o voluntariado. Uma coisa esporádica. Isso não é voluntariado. O voluntariado, você precisa ter um objetivo, Sim. você precisa ter tempo, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu quero ser voluntário. Aí, ok, o que você gostaria de fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa é difícil. A gente precisa saber qual é a sua habilidade. O que você sabe fazer que você pode contribuir? Seu dom, né? Qual é o seu dom? E a outra coisa é o seu tempo. Então, às vezes, a gente ri, que eu já ouvi pessoas dizer assim, não, eu quero ser voluntário. Aí eu digo, qual a hora, o tempo que você tem disponível para ser voluntário? Não, é porque eu trabalho o dia todo, à noite eu faço faculdade e no final de semana eu faço pós. Aí você olha, então, qual seria a hora do voluntariado? Então, assim, você precisa ter algum tempo livre, né? E você fazer um compromisso. Então, eu vou fazer esse compromisso de X tempo, e eu quero atingir esse objetivo, eu quero desenvolver esse trabalho. Porque se você vai, começa a trabalhar com as crianças, e você diz que vem, e você não vem, você causa mais uma perda e não uma ajuda. Pô. Então, nós não temos tido voluntários. Olha, nós temos um voluntário que está conosco sempre, que é o Dr. Tiago, pediatra. Ele é exatamente da igreja ali da Airão, que nós falamos o nome agora há pouco. Amir? Não, da Avenida Airão, aquela que é parte sim. da faculdade. Esqueci agora, meu Deus, que falha. 3 Esqueci de o nome da... outubro. Não. Redenção? Redenção. Membro da Redenção. E o doutor Tiago atende as crianças no lar.
e já tem anos de voluntário. Então, ele venceu todo o paradigma do voluntário que não fica. Quantos anos? Ele tem, olha, tem muitos anos que ele está conosco. Muitos anos. É um bocado de ano. E é interessante, irmão, porque serve a Deus com a profissão que a gente chama de secular, né? Sim. Porque tem essa coisa de, não, eu sirvo a Deus se eu estiver dentro de um ministério da igreja. Não, de forma alguma. Tem ainda essa coisa a ser resolvida, né? Uhum. E a gente está falando de um médico, né? Um médico. Como, servindo a Deus em um lar batista. Como médico. E ele é fenomenal. Fenomenal. Ele nos atende por telefone qualquer dia, qualquer hora, para dar orientação. Então, e atende lá no lar. Né? Às vezes, algumas pessoas abrem o seu próprio consultório, mas para nós é bem mais difícil deslocar com uma criança para um atendimento. É o carro, é o combustível, é o motorista, é a cuidadora, para ir a uma consulta e ficar. E quando você tem o atendimento aqui, ele atende 15, 20. Isso que eu ia dizer, consegue abranger o número de crianças e de pessoas então, muito assim, maior, a vinda do profissional no lar, porque nós somos longe de tudo, gente. Mauazinho não é perto de bairro nenhum. Pensa nisso. Está isolado, está ali no distrito, né? Próximo daquelas fábricas. Não tem nada que é perto do Mauazinho, não. Vocês vão assim porque é perto. Onde é que é perto? É não verdade, é perto. É verdade. Ele não é perto de nada. É uma boa viagem para chegar lá. É uma boa eu viagem. fui, eu sei do que eu tô falando. Eu vou te dizer que nós estamos aqui em Cachoeirinha, né? Eu vim do Mauazinho para cá, hoje eu gastei 40 minutos por causa do trânsito. Sim. E olha que aí eu acho perto. Aqui no Educandos, né? Aqui a gente está Zona Sul, né? Então, eu penso que é pouco perto, pro lado, mas né? o perto foi do Mauazinho aqui pro Educandos foi 40 minutos. Sim, sim. Mas é interessante isso, né? Desse médico que se dispôs, né? Uhum. Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho dinheiro. Mas às vezes Deus deu uma profissão para ela. Eu posso falar um pouco mais sobre voluntariado? Claro. Olha só, Brian, a coisa incrível é se você é motorista. Quase todo mundo é motorista. Sim. Você é motorista. Se você dispuser de uma manhã para ser motorista no lar, você abençoa demais. Porque às vezes a gente está com o carro e não tem um motorista. Porque é um motorista para fazer inúmeras coisas. Sim. Aí eu estou aqui, eu posso levar uma criança no médico, eu posso levar numa terapia, eu posso levar a gerente para fazer uma compra, como motorista. Então, você pode ser um professor de inglês, um professor de arte, de música, você pode ir contar história. Pode ser um pintor também, né? Na área de manutenção é fora de série. Eletricista, carpinteiro, pedreiro. Hidráulico, pedreiro, faz tudo. Um faz tudo, vai fazer um monte de coisas. Então, assim, aquilo que você tiver de habilidade, você pode contribuir. Sim. É o que você tiver de habilidade. Não, o que a irmã está falando aqui é fenomenal. Às vezes as pessoas pensam, né? Mas eu não sei falar, né? Porque não precisa, né? Para servir. Eu já tive voluntário, a irmã que ia, para lavar roupa. E para passar roupa. Imagina a quantidade de roupa que tem para lavar e passar. Nossa. Imagina alguém que pode ir para lavar louça. Sim. Para fazer uma comidinha diferente. Então, eu tive uma voluntária incrível. Ela foi muito pouco tempo. Por isso que eu digo que os voluntários não continuam. Mas ela tinha um dom de organização. Ela dobrava a roupa no roupeiro, que era uma coisa incrível. Ela arrumava assim, eu digo, ai meu Deus, fica com a gente. Porque a gente quer ver tudo arrumadinho. E ela tinha esse dom de arrumar, de organizar, entendeu? Mas assim, geralmente as pessoas iniciam não por uma decisão, iniciam somente por emoção. E a emoção passa. Né? A decisão é que fica. E se você, então, não tiver uma decisão sobre o voluntariado, não adianta começar. Muito bem. Uma aula aqui com a irmã Magali. Irmã, a gente está se aproximando ao final do nosso terceiro bloco. Conversa boa, passa rápido. Passa rápido. Mas a gente queria dar um tempinho para a senhora dar suas contribuições finais, né? Chamar as pessoas aí para servir a Deus antes de qualquer coisa. Falar das redes sociais do lar, né? Deixar à disposição aí para todas as pessoas que estejam nos assistindo encontrar vocês. Ok. Bem,
Eu quero dizer que o texto bíblico que iniciou lá o primeiro projeto que eu escrevi, que era Datilografando, ele é Tiago 1:27. A religião pura e sem mancha é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. E nesse grupo órfão e viúva, estava contemplando todas as pessoas que têm necessidades. E essa é a religião pura. Então, se eu não estou cuidando, se eu não estou partilhando aquilo que eu tenho com o outro, eu não estou exercendo a religião pura, né? E Jesus disse que era para a gente cuidar dos pequeninos dele. Quando ele disse os pequeninos, não eram os pequenos. Sim. Pequeninos eram todos que careciam da presença dele, né? Então, esses pequeninos estão aí para serem cuidados. Cada dia pior. Cada dia mais. Antes, no Janel, a gente trabalhava com poucas crianças abusadas sexualmente. Hoje, 90% dos que chegam estão abusados sexualmente. Então, onde está o nosso trabalho, né? Ele tem que chegar lá, né? Então, nós estamos ali, no Lar Batista Janel Doyle. Trabalhamos também com outra instituição, que é o Abrigo Nascer, no Parque 10, que não é da convenção. Trabalhamos também com a Rede Acolher, coordenamos todos os acolhimentos da cidade de Manaus. E você que está me ouvindo, você que está aqui, pode fazer parte. Você pode fazer parte doando, você pode fazer parte indo, você deve fazer parte orando, né? E sabendo que você pode contribuir, você pode trazer uma criança para a sua casa sendo família acolhedora. Seja família acolhedora, vamos fazer capacitação, está sempre na página. Instagram, Abrigo Janel Doyle. Janel com 2 L's no final, Doyle, D de dado, O-Y-L-E. Então, Abrigo Janel Doyle, você vai ter todas as informações ali, né? E temos também lá os nossos telefones, temos um site também, e o nosso site é larbatistamanaus.org, e também temos ali as informações, e você pode ajudar de tantas formas que não existe a pessoa que possa dizer: eu não tenho como ajudar. Você pode dizer que não teve a decisão de participar, mas não que você não pode ajudar. E nem que não conhece, porque nós estamos há 26 anos trabalhando no Mauazinho e estamos muito nas mídias. Tempo de jornal escrito a gente estava sempre, já estivemos em muitas rádios, em muitos blogs e agora nos podcasts e também todas as redes televisivas, a gente está sempre nos jornais. Então, às vezes eu não vejo porque eu não estou atento, né? Mas se você estiver atento a saber o que eu posso fazer para ajudar, você vai começar a ver como pode ajudar. Amém. Amém. Irmã, nós chegamos ao final de mais um programa. Nós queremos mais uma vez agradecer a sua participação. Queremos mais uma vez enfatizar ao nosso telespectador que você possa entrar nas mídias e conhecer o Lar Batista Janel Doyle. E esta é a nossa missão. A irmã anuncia o amor de Cristo lá no lar, e nós, eu, Brian e toda a equipe do programa Missões e Revistas da Constante TV, através do programa, estamos levando o Evangelho do Senhor. E no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, nos diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que nós possamos a cada dia anunciar o Evangelho do nosso Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Amém. Até a próxima.